né? E eu me lembrei de uma pintura, que é essa pintura impressionista, ela é do começo do século XX. E eu me lembrei de uma pintura aqui, do Edvard Munch, né? Que ele fez uma pintura que eu acho que alguns irmãos já se depararam com ela, que é essa pintura aqui, o grito. Então, quer dizer, eu não sei se você já parou para descortinar, entender essa pintura, mas se você bate de frente com ela e olha instintivamente, parece que você não está entendendo nada. Por exemplo, o que a gente vê nessa pintura? A gente vê um homem com uma cara de horror, né? Uma cara horrenda, como se ele estivesse gritando. A gente vê também algumas pinturas no céu, pinturas avermelhadas, laranjadas, e a gente percebe que esse homem ele está em cima de uma ponte, uma praça, e na frente dele nós temos dois personagens andando na frente, e ele então se atrasou um pouco mais. E o que mais a gente vê? Se você observar mais a pintura, não sei se você está vendo, a gente vê aí uns barcos, e um pouco mais para frente tem até uma cidade pequena, o centro de uma cidade. Então, se você não parar, se você não tomar uma certa distância da pintura, você não vai conseguir saber, você não vai conseguir discernir. E também nessa pintura aqui, a gente consegue ver a alma do pintor. É o pintor se autodescrevendo. Então presta atenção, ele está se autodescrevendo. Esse sujeito que está aqui na pintura é ele. E veio um grito de horror, de confusão, de medo, de insanidade. Aí depois ele foi fazendo essa pintura devagar, fazendo alguns rascunhos, até que chegou nessa pintura famosa, que é chamado O Grito. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês, se você bate de frente com o livro de Apocalipse, de início você não vai conseguir entendê-lo quase nada. Mas se você tiver tempo, for meditando, for compreendendo, aos poucos o entendimento virá sobre você. Então, quer dizer, é assim que devemos abordar o livro de Apocalipse. Se nos aproximarmos demasiadamente nele, observando todos os detalhes, é o que vamos fazer nesta noite, não vai parecer tão desconcertante ou tão difícil de entender, porque nós vamos meditar, nós vamos entender, e com o tempo ele vai ficando mais cristalino, mais límpido e mais claro de entender essa mensagem. Uma outra coisa que eu desejo falar a respeito do livro de Apocalipse é que ela o estilo é uma literatura chamada apocalíptico. Essa literatura ela foi muito trabalhada nos anos 400 a.C. até o ano 200 depois de Cristo. Eu estava até ouvindo um audiobook do livro de Enoque, não sei se alguém já parou para ouvir ou ler o livro de Enoque, mas é uma literatura também apocalíptica. E a característica fundamental desse tipo de literatura é oferecer uma perspectiva divina sobre a história. A literatura apocalíptica, então ela tem essa ideia de mostrar para você
a ideia divina sobre a história. João está nos mostrando o mundo real em que vivemos, no entanto, olhando para ele da perspectiva do céu. Então João está querendo que você entenda as coisas, não de uma perspectiva terrena, não de uma perspectiva material. Ele está querendo que você entenda as coisas dentro de uma perspectiva celestial, de uma perspectiva divina. Então vamos aqui para a carta. A primeira coisa que nós vemos é uma saudação. Ele vai saudar as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, né? Os tempos eram difíceis. O mundo ele era governado pelo imperador Domiciano. Esse imperador ele perseguia vorazmente a igreja primitiva. Nós sabemos que no ano 64, o apóstolo Paulo foi decapitado por Nero. Nós sabemos também que no ano 64, o apóstolo Pedro, juntamente com a sua esposa, foram mortos numa cruz, de ponta cabeça. Então eram anos difíceis, de perseguição. E quem mandava e desmandava nesse período era o Império Romano. O que parecia, meus irmãos, aqueles crentes sendo levados para a arena, crentes sendo mortos por leões, parecia que a igreja seria consumida pelo Império Romano. Parecia. Será que a igreja vai aguentar? Será que a igreja vai suportar tamanha perseguição? A igreja estava sendo perseguida, né? Até o Tertuliano ele vai dizer que a semente da igreja é o sangue dos cristãos jogados na arena. Os cristãos estavam morrendo por causa da fé em Jesus Cristo. E João, ele está na ilha de Patmos, ele está numa prisão. Ele vai dizer que ele está naquela prisão por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho de Jesus Cristo, e ele estava sozinho. Será que passou, uma pergunta que eu faço aqui para os irmãos, será que passou pela cabeça do apóstolo João, porque ele era o último apóstolo vivo, uma pergunta: será que a igreja teria futuro? Será que a igreja iria sobreviver a toda aquela perseguição? E lá na ilha de Patmos é lhe dado as revelações de tudo que irá acontecer no mundo. Começa com uma saudação. Toda carta começa com uma saudação, assim como uma boa conversa começa com uma saudação. E ele começa dizendo graça e paz. Essa saudação, graça e paz, vem das 3 pessoas da Trindade. Versículo 4: daquele que é, que era e que há de vir, de Deus Pai. Vem também do certo Espírito, do Espírito Santo. E por fim, de Jesus Cristo, Deus Filho. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, são fonte de conforto para os cristãos primitivos. Embora estava passando por lutas, circunstâncias difíceis, mas eles recebem a saudação: a graça e a paz do Senhor sejam sobre todos. No meio da luta, no meio da tribulação, nós temos a graça, nós temos o sustento do Senhor, nós temos a força do Senhor. E também no meio da luta nós temos a paz. A paz que excede todo entendimento e que nos guarda de todo mal. Vamos observar, portanto, a fonte
de toda a consolação da igreja. A primeira fonte que consola a igreja de Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, porque ele fala daquele que é, que era e que há de vir. E ele também vai dizer a respeito de Deus, o Criador de todas as coisas: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o A e sou o Z, eu sou o começo e eu sou o fim de todas as coisas. Diz o Senhor Deus, o que é, novamente repete, o que fala no versículo 4, se repete no versículo 8, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Portanto, a primeira bênção para os cristãos perseguidos é que nós temos um Pai que é eterno, um Pai que não tem começo, que não tem fim, um Pai que é todo-poderoso, é o Shaddai, é o Criador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas. Quem é Deus? Deus é eterno, Deus é atemporal, está acima do tempo, Deus é infinito, Deus é incriado, Deus é incausado, que causou todas as coisas. Tudo que existe foi Deus que causou, foi Deus que criou todas as coisas. Aleluia! Arqueólogos encontraram uma inscrição em Éfeso, a cidade de Éfeso, uma das igrejas a qual João escreveu, que diz assim, presta atenção, a inscrição diz assim: Roma, o teu poder nunca vai acabar. Olha aí, para os discípulos, o poder romano era uma ameaça presente, bastante sério. Hoje nós estamos vivendo dias difíceis, dias de guerra lá na Ucrânia, na Rússia, Israel, Jerusalém, Hamas, tantas coisas que estão acontecendo nos dias atuais, e a mesma coisa estava acontecendo para os cristãos da igreja primitiva. Parecia que o poder romano duraria para sempre. Contudo, o poder romano ele foi destronado no ano 476 depois de Cristo. Os bárbaros invadiram e acabaram com Roma. E dizer assim: Roma, o teu poder nunca vai acabar, é evidente que acaba. A maioria dos impérios que existiram, o poder acabou. O império de Nabucodonosor acabou. O império Medo-Persa acabou. O império de Alexandre o Grande acabou. O império romano acabou. O império otomano acabou. Então, tantos e tantos impérios que existiram e já não existem mais, mas só tem um poder que permanece, que é o poder do nosso Deus. João enfatiza que a eternidade somente pertence a Deus, não a Roma. Deus é aquele que é, que era e que há de vir. O apóstolo não começa no passado como alguém que era, ele não começa falando de Deus como aquele que era, não, ele começa falando de Deus como aquele que é, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, mas no presente eterno como alguém que é e sempre será. Quando a gente observa essa expressão, aquele que é, que era e que há de vir, tem um eco lá em Êxodo, no capítulo 3, verso 14 e 15, quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente, quando Deus diz assim para ele: Moisés, eu sou o que sou, te enviou. Eu sou o que sou, está no presente, aquele que é, ou eu serei o que serei. Ele está dizendo: Moisés, o eterno está diante de você. Deus já existia antes de Roma.
continuará existindo depois de Roma. Deus, Ele é totalmente poderoso e Deus, Ele é eterno. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deus é todo poderoso. A inscrição em Éfeso afirmava assim: Roma, o teu poder nunca vai acabar. É como você disser assim: Estados Unidos, o teu poder nunca vai acabar. Se a gente falar a autoridade máxima, a superpotência mundial nos dias atuais, são os Estados Unidos da América. E você dizer, e você afirmar: o poder dos Estados Unidos nunca acabará. É mentira, porque um dia vai acabar. Assim como os demais impérios acabaram, o poder dos Estados Unidos também um dia vai acabar, vai terminar. Mas só tem um que não acaba, aleluia, que é o poder do nosso Deus. Olha só, não diz assim: o teu poder nunca vai acabar. Não está dizendo a tua glória nunca vai acabar, ou a tua cultura nunca vai acabar, mas está falando o teu poder. Roma pensava que era um império todo poderoso, mas em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, o Senhor diz: eu sou o Todo-Poderoso. Se tem um Todo-Poderoso, é Deus, é o Senhor, é o Criador, é o Redentor, é o Salvador. Somente Ele é Todo-Poderoso. Aleluia! Ele é aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Seria de esperar que Ele dissesse o que é, o que era e o que será, passado, presente e futuro. Mas Deus muda o verbo quando fala do futuro. Ele é, Ele era e Ele está por vir. Deus, Ele vai voltar. Deus, Ele vai intervir na história. Deus, Ele vai cumprir a sua palavra. O que Ele disse vai acontecer. Ele virá para buscar a sua igreja. Ele vai arrebatar a sua igreja. Aleluia! E tem gente dizendo assim, meus irmãos: onde está essa sua vinda que Ele prometeu? Zombando, tirando chacota com as coisas de Deus, ou não vemos nenhum sinal de julgamento divino. Por isso deve se tratar de um mito. Há quanto tempo que vocês estão falando que Ele virá, que Ele vai vir, que Ele vai descer do céu, mas parece que não tem nenhum sinal. No entanto, Pedro diz que as pessoas se esquecem deliberadamente que Deus interveio para destruir o mundo no tempo de Noé. Nós todos entendemos a história, que nos dias de Noé, Deus mandou uma chuva e acabou com toda aquela geração. Não somente nos dias de Noé, mas também lá em Sodoma e Gomorra, Deus mandou chuva, fogo no céu e queimou aquelas duas cidades. Então nós temos um precedente bíblico, que Ele veio, julgou e nos diz que Ele virá para julgar o mundo. Ele fará uma intervenção e fará o julgamento do mundo. Aleluia. Deus é aquele que virá. Ele é o que é, o que era e o que há de vir. Deus não está longe de nós. Deus não está apático a nós. Deus não está insensível a nós. Mas Deus está trabalhando no meio do seu povo. Aleluia. Se nós estamos aqui nessa noite,
porque nós temos a esperança que Ele virá para arrebatar a sua igreja, virá para estabelecer um julgamento final, aleluia, virá para separar as ovelhas e os bodes, aleluia. Eu estava dizendo para alguém ontem, na padaria, a pessoa desviada, eu dizia o seguinte para ele: quando Jesus voltar, Ele vai dizer: olha, venha, bendito é do meu Pai, entrai para o reino que está preparado para vós, antes da fundação do mundo. Então aquele que está andando na presença do Senhor, Jesus dirá: vinde, benditos do meu Pai, você é bendito, você é meu. Mas para aqueles que quiserem, para aqueles que recusarem deliberadamente a palavra do Senhor, Ele vai chamar de maldito. Você é um maldito, você está separado, você ficará separado e arderá eternamente no fogo do inferno. Olha só, está dizendo aí, olhe, versículo 7, Ele está vindo com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aquele que está, os traspassados, soldados romanos, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será. Amém. Você está entendendo aqui o que o texto está dizendo para nós? Que Ele vai vir nas nuvens do céu, e quando Ele voltar, está dizendo que todo olho verá. Jesus não virá invisivelmente, meus irmãos. Jesus virá visivelmente. Olha só essa foto aqui, ó, que nós estamos vendo. O céu vai se rasgar, e Ele virá com os anjos. Os anjos dos céus, miríades de anjos, milhões, bilhões de anjos, vindo buscar a sua igreja. Aleluia! Essa é a esperança para nós, para a sua igreja. Nós temos um Deus que nos consola, nós temos um Deus que está conosco, nós temos um Deus que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que é eterno. Aleluia! A segunda fonte do nosso consolo, meus irmãos, é o Espírito Santo. A graça e paz. A graça e paz do nosso Deus, graça e paz para vocês, versículo 4, da parte dos 7 Espíritos diante do seu trono. Precisamos, quando diz assim, dos 7 Espíritos, eu disse para os irmãos que você bater de frente de uma vez, você não vai entender, não vai compreender. Mas se você chegar devagar e manter uma certa distância, aos poucos você vai compreendendo, entendendo o livro de Apocalipse. Então nós devemos nos conectar com João. Ele usa constantemente símbolos, ele usa números, ele usa imagens para transmitir a sua mensagem e a sua palavra. E um dos símbolos favoritos do apóstolo João é o número 7. E todos nós entendemos que o número 7 é o número da perfeição, é o número da completude. Então 7 selos, 7 trombetas, praticamente as 7 taças. O número 7 ele está entrelaçado do começo do livro de Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 22. É um número de completude,
é o número de perfeição. Assim, os 7 espíritos, vamos entender, ou o espírito sético, é a maneira de João dizer que o Espírito Santo, ele é completo, ele é perfeito. O Espírito de Deus, ele está presente. O Espírito de Deus, ele observa tudo. Ele está em todo lugar. Aleluia! Tudo está patente diante dos olhos do Espírito Santo. Ele vê todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Da parte dos 7 espíritos, quando está falando dos 7 espíritos, está falando do Espírito Santo, que é Deus, que é onipresente, onisciente, onipresente, onipotente. Ele é Deus, ele está em todos os lugares e ele vê todas as coisas. O Espírito nos conecta ao Pai e ao Filho. O próprio Pai e também Jesus estão presentes conosco por meio do Espírito. Pelo Espírito somos filhos de Deus e nos relacionamos com o Pai, chamando Ele de Abba Pai. Aleluia! Nós temos o Espírito Santo em nossa vida. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, 16 e 26, diz assim: pois todos os que são criados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Você tem o Espírito Santo na sua vida. Aleluia! O Espírito Santo habita dentro de você. Com o Espírito Santo na sua vida, eu vi alguém dizer assim para mim essa semana: o indivíduo leu a Bíblia não sei quantas vezes, mas ele não entendeu nada. E eu disse, é para aquela pessoa, ela me perguntou por que o indivíduo leu a Bíblia não sei quantas vezes e não entendeu nada. A pessoa me perguntando, e eu disse para ela: não entendeu nada porque ela não nasceu de novo. Não entendeu nada porque ela não tem o Espírito Santo. Só quando você tem o Espírito Santo que você passa a entender, que você passa a compreender, que você passa a discernir a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele testifica com o teu espírito que você não é mais forasteiro, que você não é mais escravo, mas que você agora é filho de Deus, e que você pode chamar Deus de Abba Pai. Papai querido, me ajuda, me socorre. E às vezes nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo, nós estamos ali orando. Eu já vi gente orando com as lágrimas caindo, sem conseguir dizer uma palavra. Mas o que o Espírito Santo faz? Ele pega essa lágrima, a lágrima que cai, o Espírito Santo pega, e ele leva a lágrima até a presença de Deus.
E ele consegue traduzir o sentimento daquela pessoa em palavras para Deus. O Espírito Santo nos conhece. O Espírito Santo sabe do nosso sofrimento, da nossa angústia. E quando nos falta a palavra, Ele as leva até a presença de Deus. Ele intercede por nós sobremaneira. A terceira fonte, meus irmãos, do nosso consolo é Jesus Cristo. A primeira fonte é Deus, aquele que é, que era e que há de vir. A segunda fonte do nosso consolo, no meio da luta, no meio da peleja, é o Espírito Santo. É aquele que tudo vê. Tudo está patente aos olhos do Espírito Santo. Nada pode escapar dos seus olhos. E a terceira fonte que nós temos no meio dessa luta é justamente a presença de Jesus Cristo. João vai dizer no versículo 5 a respeito dele. Jesus Cristo, ele está dizendo, olha só, ele está adjetivando Jesus. Ele é a testemunha fiel. O que mais? Ele é o primogênito dentre os mortos. Terceira coisa, ele é o governante dos reis da terra. Tudo isso Jesus Cristo é. Aleluia. Ao longo do livro de Apocalipse, João usa repetidamente a palavra testemunho ou testemunha. É uma das maneiras favoritas de João falar sobre os cristãos, porque nós somos testemunhas de Jesus. O que é ser cristão? Eu fiz a pergunta enquanto eu escrevia. O que é ser cristão? Ser cristão são aqueles que servem como testemunha de Jesus, mesmo que isso signifique a morte deles. Ser cristão é ser testemunha de Jesus. Aonde você vai, você é testemunha. Você está na rua, você é testemunha. Você está no seu trabalho, você é testemunha. Na sua casa, você é testemunha. Todos nós somos testemunhas de Jesus. O mundo está vendo Jesus em nós. Nós refletimos a presença de Jesus em nosso comportamento. Está dizendo assim, ó, mesmo que sendo testemunha, venha causar a minha morte ou a sua morte. Olha o que acontece em Apocalipse 12, versículo 11. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles não amaram a própria vida. Quantos cristãos foram mortos? Jogados na arena, uma arena cheia de leões. Quantos cristãos foram mortos? Mortos por gladiadores, com as suas espadas, cortando a cabeça de cristãos. Mas antes, os soldados perguntavam para eles: vocês ainda querem servir a Jesus? Ou vocês querem servir a Roma? Eles diziam: nós queremos servir a Jesus. Aleluia. Nós não vamos abrir mão de Jesus por nada. E por causa disso, eles morriam. Eles perdiam as suas vidas, porque eles eram testemunhas. Aqui no versículo 5, somos apresentados já a Jesus. Jesus, ele foi uma testemunha fiel. Enquanto esteve nesse mundo, ele foi o nosso modelo, o nosso padrão. Devemos ser fiéis como ele foi.
devemos ser testemunhas como ele foi. E ele foi uma testemunha. Em todo momento ele testemunhou da sua fé. Em todo momento ele falou do seu Pai. Em todo momento ele estava representando o reino de Deus. Em Atos capítulo 11, lá na igreja de Antioquia, os cristãos foram chamados pela primeira vez os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Ali é um cristão. Um cristão é quem? Discípulo de Cristo. Um cristão é quem? Uma testemunha de Jesus Cristo. Interessante que o testemunho de Jesus o levou ao sofrimento. Ele foi ao Gólgota. Ele experimentou a morte, e morte de cruz. No entanto, a morte não era o fim, pois ele ressuscitou e se tornou o primogênito dentre os mortos. Então perceba aí, está dizendo que Jesus Cristo, ele é a testemunha fiel de Deus. Assim como ele foi uma testemunha fiel, nós também, como cristãos, devemos ser testemunha fiel. Além disso, ele está nos dizendo aqui, o apóstolo João, que ele também é o primogênito dentre os mortos. A morte não segurou Jesus. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte e ele recebeu um corpo perfeito, um corpo incorruptível, um corpo imortal, um corpo glorificado. E essa esperança de que ele morreu e ressuscitou e que ele é o primogênito dentre os mortos, também essa esperança reside em mim e reside em você. Assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Eu tive a oportunidade de ler o livro do C.S. Lewis, O Grande Divórcio. Não sei se você já leu esse livro. É um livro muito fácil, é de leitura, mas ele está dentro de um ônibus interespacial, e ele começa a viajar a alguns lugares. Ele vai no céu, ele vai no inferno, em alguns lugares, né? Interessante, meus irmãos, é a característica que o C.S. Lewis dá a respeito das pessoas que foram para o inferno. Uma das coisas que ele fala é que lá no inferno ninguém gosta de ninguém. No inferno ninguém mora perto de ninguém. Lá no inferno não tem mercado, não tem padaria. Quanto mais longe as pessoas estiverem uma da outra, é melhor. O inferno é um sofrimento eterno. É aquele negócio, né? E ele pergunta assim: alguém viu algum famoso por aí? Algum homem que fez história, né? Então, um dos fantasmas responde para ele: eu já tive a oportunidade de passar perto da casa de Napoleão Bonaparte, aquele francês, né? E aí, o que você viu? Olha, ele mora muito longe, é muito longe, demora muito tempo para você chegar até a sua casa. Mas eu fui até a casa dele, me encostei ali, e ele o tempo todo estava se lamentando na última batalha que ele perdeu, a batalha de Waterloo, lá na Bélgica, dizendo: eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito daquele jeito. É aquele descontentamento eterno. É isso. O inferno é justamente isso. É um descontentamento eterno. Agora o céu
O céu é um lugar de alegria. O céu é um lugar de gozo. O céu é um lugar de felicidade. Está dizendo aqui, ó, que Jesus Cristo, Ele ressuscitou. Ele falou: na casa do meu Pai há muitas moradas. Não se turbe o vosso coração. Crentes em Deus, crentes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vós. Tem um céu nos esperando. Um céu de alegria. Um céu de paz. Um céu de regozijo eterno. De felicidade eterna. Seguir Jesus nos conduzirá. Nós podemos até passar pelo sofrimento desta vida. No entanto, sabemos que na outra vida, em Cristo Jesus, nós estaremos com Ele no momento de glória. Olha o que o apóstolo Pedro vai nos dizer: amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós. Está falando de luta, de provação, exultando, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem sofrimento, tem sofrimento. Assim como Jesus sofreu, nós também vamos sofrer, podemos sofrer. Mas também tem glória, tem eternidade, tem uma opção na nova terra, um céu de alegria, um céu de gozo, um céu de regozijo. Nós temos uma esperança. Aleluia! E a conclusão: nos dias dos apóstolos, o Império Romano estabeleceu um culto ao Imperador Augusto. Interessante. Augusto, depois que ele morreu, ele foi deificado. Fizeram uma estátua do imperador imensa, e todo cidadão romano era obrigado a adorar a estátua dele. Ele foi chamado de Filho de Deus. Filho de Deus. Então aí virou uma mania. Os demais imperadores que vieram depois dele também foi fazendo estátua e querendo que os cidadãos romanos se ajoelhassem e se curvassem diante deles. Os imperadores começaram a ser conhecidos como o Salvador do mundo, o Senhor, o benfeitor. O pior de todos os imperadores, eu não sei se você já teve a oportunidade de ler a história dos imperadores romanos, mas o pior de todos eles, além de Nero, que foi terrível, foi esse indivíduo aqui chamado Calígula. Calígula, esse foi o mais devasso. Esse foi o pior imperador. Sabe o que ele fez? Ele se autodeificou. Fez uma estátua dele mesmo. E queria que todo cidadão romano se ajoelhasse. E proclamou essa voz nova, né? Olha, todo cidadão tem que se dobrar, tem que se curvar diante dessa imagem. E justamente aqui, na época de João, na época do imperador Domiciano, muitos estavam se curvando, muitos estavam se ajoelhando diante dessa estátua. Mas vai dizer aqui para nós, nosso texto, no versículo 5, que Jesus Cristo, Ele é o soberano dos reis da terra. Está vendo, meus irmãos? Para o cidadão romano, o governante, o que mandava era Domiciano. Mas para os cristãos, as testemunhas, o governante era Jesus Cristo. Aleluia. Eu me pergunto nessa noite: quem é o governante para você? Quem é o soberano dos reis da terra? Quem é? Tem gente que está muito ligada ao homem. Mas quem é que manda na verdade? Quem é que tem todo o poder?
Quem é que morreu e que ressuscitou? Quem é que tem nas mãos a chave da morte e do inferno? Quem é que tem? Será que o Putin, o imperador da Rússia, ele tem nas mãos a chave da morte e do inferno? Eu pergunto para os irmãos: será que o Biden, ele tem esse poder, essa soberania em suas mãos? Eu lhes pergunto: não tem. Qualquer governante humano não tem poder sobre a morte, e muito menos tem poder sobre o inferno. Está dizendo aqui, João está dizendo, Ele é, Jesus é o soberano dos reis da terra, Ele que é o Senhor, Ele que é o absoluto sobre todas as coisas. Ele é o Senhor. Tem muita gente com medo, tem muita gente que está com medo. Eu já vi gente fazendo bunker, né? Bunker. Até que no Brasil as pessoas estão fazendo bunker agora, fazendo esconderijo debaixo da terra. Mania de americano. Vou fazer um bunker debaixo da minha casa e lá vou estocar arroz, feijão, eu vou estocar comida, porque daqui a pouco vai acontecer uma guerra, vai acontecer a terceira guerra mundial. E essa guerra é diferente das demais guerras, porque tem bomba atômica, tem bomba de hidrogênio, e vai matar um monte de gente. Eu vou fazer um bunker para me proteger, meu amado. Quem é o Senhor da história? Quem manda, quem desmanda, quem faz tudo acontecer? Não é o Putin, não é o Biden, não é o Hamas, não é Israel, mas o Senhor da história é Jesus de Nazaré. Miserável, o dia todo na Globo News, na CNN, está acontecendo, meu Pai do céu, vai ter guerra, vai orar, vai buscar o Senhor, vai confiar no Senhor. Eu tenho um irmão que quando aquelas torres gêmeas, aqueles aviões, foi em 2011, né? 11 de setembro, quando os aviões bateram, o teu irmão quer desviar, bateram naquelas torres gêmeas, e ele ficou todo preocupado. É o fim do mundo, João, é o fim do mundo, Jesus está voltando. Amém, vem Jesus, estou te esperando. Eu dizia para ele, estou te esperando, Jesus, vem, Maranata. Mas eu não pode não, porque eu não estou pronto. Eu estou despreparado. Se prepara. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Busca a presença dele, que medo doentio. Deus, Ele é o soberano sobre todas as coisas. Tudo subsiste pelo poder de Deus. E Paulo vai nos dizer assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Exaltou quem? Eu lhe pergunto, Deus exaltou quem? Jesus. Exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Não tem nome maior do que o nome de Jesus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra, todo joelho vai se dobrar, todo joelho vai se curvar, e vai confessar em toda língua, mesmo não querendo, confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Eu fico imaginando aquele endemoniado chamado Adolf Hitler. Se teve um diabo na história, foi ele. Pol Pot também, Mao Tse Tung,
Homens que mataram, Stalin, Joseph Stalin, homens que mataram milhões e milhões de pessoas. O Adolf Hitler matou só de judeus 6 milhões de judeus em campo de concentração. Eu fico imaginando, naquele dia, quando chegar o julgamento dele, desses indivíduos sanguinários na história, eles vão ter que se curvar. Vai ter que se curvar diante de Jesus. Vai ter que se curvar, porque os soldados do Adolf Hitler, né? Eles se levantavam no Hitler, não é isso? Essa porcaria. Vai ter que se curvar e vai ter que confessar. Confessar o quê? Vai confessar o quê? Que Jesus Cristo é o... Quem é o Senhor? Jesus. O Senhor não é Putin. O Senhor não é Adolf Hitler. O Senhor não é Mao Tse-tung, não é Pol Pot, não é Stalin. O Senhor é Jesus Cristo. Só Ele é o Senhor. Jesus, Ele é Kyrios, Ele é o Senhor, para a glória de Deus. Toda a humanidade vai se curvar e vai confessar: sim, Tu és o Senhor. Sim, Tu és aquele que venceu a morte e tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Aleluia! Que Deus possa nos abençoar. Que Deus venha te abençoar, amado. Que Deus possa nos iluminar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar alguns minutos. Em nome de Jesus.